Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Quinta-feira, e tem outros dados especiais aí que estão saindo aí do IBGE. Então o IBGE está soltando muito dado aí sobre o ritmo de atividade econômica brasileira, e agosto parece que a gente teve um certo fôlego, né? O comércio, além, ó, a gente já teve os serviços crescendo aí, e o comércio também teve aí uma boa resposta aí, também crescendo depois de algumas quedas aí que a gente teve aí nesse ano. O comércio voltou a crescer nesse mês de agosto. Então o tema desse vídeo de hoje vai ser para a gente explicar o que aconteceu com o comércio aí em agosto. Bem, gente, antes de tudo eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no meu canal para vocês não perderem nenhum conteúdo. Sempre de terça a sexta-feira, às 2 horas da tarde, conteúdo novo, falando de economia brasileira, economia internacional, temas especiais de economia, tudo para você ficar sempre bem informado e para você não perder aquela sua discussão com o tio do Zap. Eu também peço aí para quem puder virar membro do canal. Esse canal precisa de ajuda financeira para se manter de pé, e todo mundo que for membro desse canal aí consegue aí coisas exclusivas, conteúdo exclusivo, como por exemplo uma live mensal minha exclusiva para membros do canal. Também tem vídeos mensais aí explicando o básico de economia, desde os princípios mais pequenos aí, mais básicos sobre economia. Também tem grupo de WhatsApp e grupo de estudos aí para a gente debater e falar sobre temas importantes aí de economia aí, com textos clássicos que a gente vai mostrar para vocês. Então, gente, vira membro do canal por R$11,90 por mês aí, ou se você preferir aí também tem o pacote aí para estudantes de economia que custa R$19,90 por mês, e aí a gente tem aulas gravadas aí muito mais avançadas, aulas em nível de graduação, explicando modelos microeconômicos, macroeconômicos. Vale muito a pena para você aí que está na graduação e tem aquelas dúvidas que você sempre possui aí quando você vai estudar sobre esses temas. Então vamos falar agora desse tema desse vídeo de hoje aí, que é o comércio, né? A gente teve uma alta do nível do comércio aí nesse mês de agosto, e a gente tem alguns pontos, alguns dados importantes aí para a gente falar, né, sobre o que aconteceu com o comércio. Se a gente for pegar o comércio restrito, né, que exclui veículos e peças e material de construção, a gente teve uma alta de 0,2% no mensal. E o ampliado, que aí você já inclui também os veículos e o material de construção, a gente tem uma alta de 0,9% nesse mês. Se comparado ao mesmo período do ano anterior, a gente teve uma alta de 0,4% nesse mês, e a gente teve uma desaceleração se a gente for pensar aí nos acumulados, porque a gente agora chega no acumulado de 1,6% nesse ano, e nos últimos 12 meses o acumulado chega em 2,2%. A gente sabe que agosto é um mês aí que o comércio costuma dar uma certa aquecida, principalmente por causa dos Dias dos Pais aí. Então você tem uma maior procura aí de compras de alguns bens. E a gente tem também aí que mesmo com a Selic tão elevada, a gente teve uma alta de procura aí por bens um pouco mais caros, né? Então a gente teve esse fenômeno acontecendo aí nesse momento aí no comércio, que mesmo com a Selic mais elevada, com maior dificuldade para se obter crédito, para comprar alguns certos tipos de bem, mesmo com a dificuldade de parcelar no cartão de crédito aí alguns tipos de bens aí, você teve uma alta quase que geral em quase todos os setores aí, dos mais importantes pelo menos, nesse nível aí nesse comércio aí nesse mês aí de agosto. A gente tem inclusive uma tabela aqui para mostrar para vocês aqui, ó, uma tabela não, um gráfico, né, mostrando como que o comércio se comportou nesse mês de agosto, ó. A gente tem que, de maneira geral, o comércio cresceu 0,2%, em termos ampliados ele cresceu 0,9%, o setor de hipermercados e supermercados teve uma alta de 0,4%, setor de tecidos e vestuários, então esse é um setor que é muito procurado, principalmente por causa do Dia dos Pais, né, compra-se muita roupa nesse período, uma alta de 1%, móveis eletrodomésticos uma alta de 0,4%, esse aqui chama muita atenção, que é o de equipamento de escritório, que a gente está falando de notebooks, está falando de impressores e tudo mais, teve uma alta de 4,9%.
A gente teve uma queda, a única queda mais expressiva foi dos outros artigos de uso pessoal de 0,5%, veículos e peças cresceu 2,3% e o material de construção subiu 0,1% aí nesse momento. Então a gente vê algumas coisas interessantes aqui, que o comércio cresceu aí de maneira geral e cresceu também nos itens de maior valor agregado, né? Se a gente excluir a questão aí dos eletrodomésticos, que subiu só 0,4%, a gente vê que o material de escritório subiu quase 5%, procura de celular, procura aí de notebooks, de impressoras, itens que são bastante comercializados principalmente nesse período aí, porque a gente sabe que foi Dia dos Pais, então tem uma boa procura em relação a esses itens aí nesse momento. Então você vê uma alta desse item, né, de 4,9%, e veículos e peças também subiu muito, 2,3% aí nesse momento. E a gente está num momento que, de novo, eu vou repetir isso que eu falei ontem, né, que a questão da renda parece que está conseguindo fazer com que, mesmo com uma Selic tão elevada, a gente tenha um certo fôlego na economia brasileira, né, porque a economia brasileira está desaquecendo sim, está. Se a gente for comparar com o ano passado, a gente está tendo um desaquecimento da economia, só a gente vê os dados em relação ao acumulado no ano, ao acumulado 12 meses, que a gente está tendo queda aí, por exemplo, no comércio. Mas se a gente for pensar, o carro, o preço dele é muito volátil, porque quase ninguém, né, compra carro à vista. A parcela do carro, ela é muito dependente da taxa básica de juros, então como a Selic é mais elevada, a gente sabe que provavelmente a gente tem então o preço da parcela fica muito mais elevado do que a gente teria antes. Então mesmo assim, a gente vê um aumento bem substancial dessa venda de automóveis, né? E a questão de material de escritório também, porque esses itens são muito caros, não são itens que você compra geralmente à vista, né? Você normalmente costuma parcelar um celular, costuma parcelar uma impressora, um notebook, uma webcam e tudo mais. E mesmo assim, com uma limitação aí do número de parcelas que você pode fazer sem juros desse item, se você for pagar com juros, os juros do cartão de crédito ficam bem caros agora nesse momento. Mesmo assim, a gente teve essa alta de 2,3% aí do ritmo do comércio. Então, mesmo com uma Selic tão elevada, a gente vê aí que o comércio teve esse crescimento. Eu acho que muito puxado pela questão da renda ainda, porque mesmo se a gente está pensando aqui que é uma data especial, que é a questão de Dia dos Pais e tudo mais, mesmo assim, se não tivesse renda, as pessoas não comprariam presentes para os seus pais. Não, isso daí você precisa ter renda para isso. Então, esse acréscimo de renda aí está fazendo com que você tivesse então uma melhora aí das condições aí do brasileiro. E isso está fazendo aí com que o brasileiro consiga consumir um pouco mais em agosto, né? Provavelmente, se tivesse outro mês aí que você não tivesse aí uma data comemorativa especial aí para realizar essas compras, talvez a gente não tivesse esse movimento aí de alta do comércio. Mas esse movimento de alta só foi possível porque, além de uma data festiva, você tem então que o brasileiro está com uma renda um pouco mais elevada e está conseguindo realizar essa compra aí. Então ele se enforca um pouco, né, para conseguir fazer esse agrado aí para os pais aqui nesse dia aí tão especial que é para o brasileiro. Então, para a gente fazer um resumo aí do que aconteceu aí no comércio nesse mês de agosto, a gente tem o quê? Uma alta do comércio de 0,2% do comércio restrito, que não inclui automóveis e também não inclui material de construção. E se a gente incluir esses dois itens, a gente tem uma alta de 0,9% em termos ampliados. Comparando ao mesmo período anterior, é uma alta de 0,4%. Mas mesmo assim, por causa que a gente tem uma Selic muito elevada, a gente está tendo então uma desaceleração, chegando a 1,6% do acumulado no ano e 2,2% no acumulado em 12 meses. O Dia dos Pais ajudou bastante o comércio a ter uma data mais aquecida, mas não é só isso, porque se o brasileiro não tivesse um pouco mais de renda disponível, ele não iria gastar
no comércio. E o que chama mais atenção também são os itens que foram mais vendidos, itens de maior valor agregado, com destaque para o material de escritório, que a gente está falando de notebooks e celulares, e também para os veículos, que são itens que sofrem muito mais com a questão da Selic, porque encarece muito a parcela na compra de um carro e reduz a parcela aí, a quantidade de parcela que você pode dividir no cartão de crédito. Então, mesmo assim, a gente tem uma boa situação aí, um crescimento no comércio, mesmo com a Selic tentando atrapalhar. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram esse vídeo, dá o seu like. Se vocês esperaram até agora para saber se vocês gostavam do vídeo, se gostaram, se inscreve no canal. Comenta aí se vocês acham que precisa de alguma coisa a mais aí para falar nesse vídeo aí. E para todo mundo que puder me ajudar como sendo membro e como apoiador do canal, eu agradeço muito. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima.